Bora então aqui para mais um vídeo do canal Totelling News. Eu sou o Kelvin Farias e eu tô muito bom, espero que você também esteja muito bom hoje também. E vamos falar de notícias de carro, aqui é o seu resumo semanal de notícias. Inicialmente eu ia fazer um vídeo separado no Autotelling principal, né? Mas eu falei, não, vamos manter os vídeos de notícias no News, né? Que a gente tem aqui o lançamento mais importante do ano do grupo Toyota e um dos lançamentos de supercarros mais importantes dos últimos anos, na minha opinião. Quem tava comigo em live quando aconteceu o lançamento desses três carros aqui, viu que eu tive umas reações meio estranhas. Eu tive umas reações bem esquisitas e de início eu não gostei muito do que eu vi sobre esses novos GR-GT, GR-GT3 e o novo Lexus LFA Concept. Depois passou um tempo, numa outra live eu também vi mais coisas, li um pouco mais. Depois que eu entendi do que se trata, eu diria que isso aqui é o carro esportivo mais importante do próximo ano inteiro, assim, é o carro esportivo mais importante do momento. Porque se ele funcionar, isso vai passar uma mensagem pro mercado que vai balançar as coisas. A Toyota tem tudo para poder revolucionar o mercado de supercarros. E por que eu tô dizendo tudo isso? Vocês já vão entender rapidinho, mas vamos primeiro comentar um pouco sobre esse carro, tá? Em questão de design, o Lexus LFA Concept tem um design mais premium, ele vai ser mais caro, ele é mais exclusivo. O LFA Concept tem o design que você esperaria desse GR-GT. O GR-GT em si, ele tem um design que é meio estranho de primeira vista. A traseira parece mal acabada, tem uns recortes estranhos perto da lanterna. A traseira parece que foi o estagiário que fez, mas a frente, ao mesmo tempo, tem umas linhas que lembram um pouco o Camry TRD, um Avalon TRD. Tem um pouco do Toyota Crown na questão do bico abaixando, tem um pouco também do Crown e do Prelude, esse farol que forma também embaixo desse bico do para-choque. Ele não é um design bonito de primeira vista, o GR-GT. Ele é um design bem agressivo, só que é um design meio rebuscado. Não estou dizendo que você que achou esse carro bonito, você tá errado. Não, cada um acha o que quiser. Mas objetivamente ele não tem linhas assim que vão ser referências em beleza. O LFA Concept, esse sim é um carro bem bonito, bem original, bem 2026, que também honra um pouco o LFA antigo, sabe? O LFA Concept, esse sim é uma referência em design. O GR-GT não é referência em design, ele vai ser referência, ele tem potencial para ser referência em outras coisas. O design dele tem esse aspecto de retângulo rebaixado, porque houve um comprometimento da Toyota em fazer um carro com um centro de gravidade mais baixo possível, o que já é um excelente indicativo de um carro com uma boa tocada, né? Já começa por aí. As caixas de roda, elas têm esse formato esquisito, né? Tem esses defletores e tudo mais, porque elas são desenhadas para poder expulsar o ar turbulento dali de dentro. Então é um design que focou na função e se ficou bonito ou não, dane-se, sabe? Essa que é a vibe do GR-GT. Ao mesmo tempo que ele também traz ali aquele intake debaixo do vidro, né? Que é ali que vem o ar da admissão, ele também traz o intake debaixo do vidro, que também remete ao LFA, né? Então não é como se fosse um carro feio, é que ele é bem agressivo. Ele é todo recortado para ter a função aerodinâmica e dane-se a forma. Mas aqui, diferente de outras vezes que eu critiquei isso, aqui eu entendi o propósito. A carroceria dele é feita de CFRP, que ele é um plástico reforçado com fibra de carbono, ou fibra de carbono reforçada com plástico. Independentemente disso, é uma carroceria muito leve. A estrutura, em vez de ser de fibra de carbono, né, em vez de ter um monocoque, em vez de ter um monobloco de fibra de carbono como muitos outros supercarros têm, eles optaram, né? A Toyota optou por uma estrutura completamente de alumínio, né? Então todo o habitáculo, todo aquele casulo do cockpit é de alumínio, e o subchassi dianteiro e traseiro tem reforços de fibra de carbono. O alumínio ele tem uma excelente rigidez nesse caso aqui, só que ele consegue diminuir o custo sem perder rigidez. Claro que a fibra de carbono é mais rígida, só que a complexidade de produção e o custo dela irão deixar esse carro pelo menos $100 mil mais caro. Então a escolha de alumínio ela faz sentido. Talvez tenha até alguma coisa também dessa estrutura de alumínio, disso ser parte do programa deles de compartilhar a plataforma, né? Porque o GR-GT de rua, o GR-GT3 de pista e o LFA Concept, todos eles têm essa mesma base de estrutura de alumínio. Todos eles estão na mesma plataforma, vamos colocar assim.
só que o GR-GT de rua pra mim foi o mais interessante. A traseira, né, que eu falei que a traseira parece meio desenhada nas pressas, o design dela tá bem feio, horrível, a traseira dele é nojenta. O Concept lá, o GR-GT Concept, tinha a traseira mais bonita. Eu até brinquei na live que o GR-GT Concept foi desenhado por designers automotivos e esse aqui foi desenhado por engenheiros, sabe? Talvez até isso mude, né? Porque esses aqui são os protótipos pré-produção, né? Talvez mude algumas coisinhas ainda, mas esse aqui foi um carro desenhado por engenheiros, né? Porque na traseira, por exemplo, a traseira tá horrível, mas ela tem um difusor que cria um pequeno efeito Venturi. A questão do aerofólio. O aerofólio ele tá muito feio, mas ele contorna a traseira e é um aerofólio que não tem aerodinâmica ativa. Não ter aerodinâmica ativa soa ruim, já que muitos carros do mercado hoje têm, isso soa ruim, mas a Toyota explicou o que eles quiseram fazer com isso. O fato dele não ter aerodinâmica ativa no aerofólio e não ser aquela asa gigantesca na versão de rua é para você tanto cortar custos, cortar complexidade, e também porque se fosse uma asa como do GT3 RS, por exemplo, né, que é um Sonic com DRS ali ativo e tudo mais, isso gera peso ali em cima, o que ia complicar a distribuição de peso do carro, que já é um pouco mais na traseira, e ia complicar também a distribuição de peso na questão de centro de gravidade, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o 911 GT3 RS. Eu vi de perto o mecanismo da asa dele e é um negócio, é um motorzinho bem potente. Outro também que tem aerodinâmica ativa na asa que eu fiquei assustado, o tamanho do mecanismo, é a F80. Eu vi o chassi dela exposto no Museu da Ferrari e são 4 barras de ferros gigantes para poder conseguir aguentar o peso do downforce, né? Então, não tendo aerodinâmica ativa na traseira, você corta custos, corta peso e mantém o centro de gravidade mais baixo, o que vai ajudar também na questão do fato desse carro ser com motor dianteiro. Ele é um motor central dianteiro, perdão, né? O motor tá depois do eixo dianteiro, mas ele é um motor central dianteiro e que tem um certo peso extra na traseira, né? A distribuição de peso, segundo o que a Toyota falou, ficou de 45% na frente e 55% do peso atrás, porque atrás é onde tem aí uma certa complexidade já. Talvez também nem caberia um sistema de aerodinâmica ativa na traseira, e eu já vou explicar o porquê disso já. Falando do motor na frente, o motor é um V8 biturbo, ele é um Hot V8 biturbo, né? Então ele tem um ângulo de bancadas ali da abertura do V8 e os dois turbocompressores estão dentro, né? O que você poupa espaço também. Mesmo sendo um carro largo, a Toyota optou por ser um Hot V8. O Hot V8 entrega 650 cavalos, pelo que eu li do press release deles, 650 cavalos. É um pouco ruim, de novo, pro marketing isso é um pouco ruim, porque o LFA tinha 560, então você não tem o V10, você tem mais um V8 biturbo, igual vários outros no mercado, e aí ele tem um ganho de potência de só 90 cavalos, Mas eu entendi isso também como uma forma de baratear custos. Esse V8 novo, ele é 4.0. A minha teoria da conspiração, é de que esse V8 pode ser que seja construído com base na arquitetura daquele G20E, que é o novo 4 cilindros da Toyota, né? Pode ser que seja isso, não tenho certeza, não tenho evidências, não tenho como comprovar, é só um achismo meu, porque é muito curioso eles estarem criando um novo motor 4 cilindros turbo e tem um V8 biturbo que é literalmente o dobro do deslocamento, né? Então vejam o meu vídeo sobre o motor G20E depois, e tá tendo um barulho aqui na rua aqui, perdão se estiver aparecendo no vídeo, né? Mas enfim, vejam meu vídeo do G20E depois, que daí vocês vão entender um pouco mais do porquê que essa é a minha teoria. E também o ronco tá bem diferente, né? Nós podemos ouvir o ronco num teaser, o ronco dele tá bem legal e tá bem diferente. E também, né, é um V8 4.0 biturbo, um Hot V8, tem margem para poder aumentar. A Toyota, se ela quiser, ela pode fazer uma versão no futuro mais potente ainda também, né? Caso o argumento de venda esteja ruim, né? Então, e também não é como se 650 cavalos fosse pouco, gente. Sabe, isso há poucos anos atrás era a potência do topo de linha da Lamborghini. Poucos anos atrás. Então, 650 cavalos é potência pra caramba. Eu dirigi no máximo com 500, já assustei. Então, é bastante potência sim. Pensando que é a primeira versão ainda por cima. E pensando também que esse mesmo V8 já tem suporte pro combustível sintético do futuro, de novo, não é um número baixo, tá começando o desenvolvimento ainda. Essa é a primeira versão. A última versão desse V8 daqui 10 anos vai ter 1000 cavalos, com toda certeza. Então a gente não precisa também criticar
o número pelo número. Acho que tem mais coisas que significam por trás. Dito tudo isso, parece que eu estou descrevendo um AMG GT japonês. E é meio que essa vibe que eles quiseram mesmo. É meio que essa vibe. Só que aí tem a grande questão. Esse carro tá prometendo ser 300 quilos mais leve que um AMG GT. A Toyota diz que ele vai pesar no máximo 1.750 quilos na versão de rua. Se eles conseguirem prometer isso mesmo, é uma potência que é um pouquinho alta para um carro esportivo, mas do contexto de crash tests e regulamentações atuais, é um peso aceitável, é um peso ok. É o peso de uma BMW M2, só que com 100 cavalos a mais e uma dinâmica com mais potencial de curvas, entendeu? Pensa nisso, assim, nesse carro. Questão de suspensão, nós temos duplo A na dianteira e na traseira, né? Os duplos braços sobrepostos. Não tem amortecedores adaptativos também, não tem nenhuma firula ultra tecnológica de suspensão. É uma ideia bem mais contida, bem mais raiz. É o funcional e ponto, acabou, não tem glitter por cima, não tem nada demais assim, é só uma suspensão duplo A de corrida clássica. Freios também, Brembo, 6 pistões, não tem nada também ultra revolucionário. Por dentro, na versão de rua, né, nós temos aqui o interior que tem aquele túnel grande no meio, né, porque é onde passa ali, né, o eixo de transmissão, o escapamento e tudo mais. Ele tem uma ideia bem legal, né, que é você colocar o cluster digital dentro do exato espaço do volante. Não tem uma tela grande para os padrões atuais também, uma tela bem pequena de interior em relação aos concorrentes aí, né, em relação a tudo que a Tesla já vem feito. Os bancos são na Recaro, tem a estrutura de fibra de carbono no banco para poder aliviar peso. É um interior padrão, simples, com tudo de funcional e de essencial para uma direção esportiva. Esse carro ele tem o DNA esportivo, sabe? Depois que eu entendi isso, eu falei, tá, agora faz sentido, sabe? Por exemplo, em vez dele ter comandos com bolinhas para você girar do ar-condicionado, são todos botões físicos para poder fazer tech. O botão tem que fazer tech. Questão de setup do carro, você tem ali os comandos no volante também. É tudo voltado pro motorista, sabe? O japonês, ele é um povo muito racional. A Toyota é uma marca racional, então esse é um esportivo racional. Depois de tudo isso, ainda tem a questão câmbio. O transeixo aqui, esse câmbio, vamos falar mais fácil, o câmbio do GR-GT, do Toyota GR-GT, ele tá lá na traseira, junto com o diferencial e tudo mais. E lá junto também é onde tem um pequeno motor elétrico com 2 packs de baterias muito pequenos que a Toyota não divulgou muito sobre. Ele é um híbrido, mas não é plug-in. E tem uma bateria ali muito pequenininha que eu acho que é uma questão só para ajudar com emissão de poluentes. Não houve no press release uma dedicação longa para explicar como funciona esse sistema híbrido e ele tá o quão compacto poderia, assim, digamos assim. E também isso de estar com o câmbio na traseira ajuda na distribuição de peso, né? De novo, 1.750 quilos, cara, sua tia pesa mais que isso, não é um peso alto. Distribuição 45-55 é para ser um carro com uma tocada impecável. Se tudo que foi divulgado for verdade, é para ser uma tocada impecável. E aí, a cereja no bolo vem agora. Esse cara aqui, o GR-GT, é prometido que ele custe apenas 100 mil libras. Nessa parte eu tinha construído um argumento dizendo que se o preço dele fosse esse que o Top Gear colocou no ar no dia, esse preço seria uma revolução. Depois disso, os executivos da Toyota disseram que é pra gente imaginar um preço mais ou menos de um carro nessa categoria e começou a surgir o preço de 220 mil dólares. Não é barato, mas é mais barato que o Mustang GTD, por exemplo. É um preço que ainda assim tem bastante potencial. Agora vamos seguir com mais argumentos no vídeo aí, porque a nerdice não foi suficiente ainda. Nós temos uma revolução que é uma volta às origens. É um carro, vocês podem ver que eu não expliquei nada aqui que seja revolucionário como um Koenigsegg. Ele é um carro que ele volta às origens dos esportivos. Ele é um carro que ele tá muito mais perto do DNA, sei lá, cara, daquele Supra da Castrol do JGTC do que o próprio LFA. Ele parece ser mais purista em dirigibilidade do que o próprio LFA. Mesmo sem ter o V10. A promessa por trás do GR-GT, se for cumprida, ela é impressionante. É um potencial, assim, incrível.
sendo que essa é a primeira versão dele ainda. O potencial desse carro foi o que me chamou a atenção. E aí a versão GT3 dele tem mais dedicação na aerodinâmica, você tem vente pra todo lado, tem saída de ar pra todo lado, tem um puta de um swan neck pra dar downforce. Aí sim você tem um efeito de Venturi gigante, com um enorme difusor. Você tem o escape na lateral pro ronco ficar mais alto, que daí vira aquele ronco que a gente ouviu lá em Goodwood no começo do ano, na metade do ano. E a versão GR GT3 não tem nada de questão híbrida, ele é realmente só um motor V8 biturbo, o que é para causar um barulho enorme na GT3, ok? O GR GT3 tem uma promessa muito grande mesmo. A versão GR GT3... É até legal falar isso também. Ele tem uns dutos de saída de ar aqui no capô, à frente do motor, muito agressivos. Dá pra você perder uma criança ali dentro. Dito tudo isso, em resumo, o GR GT é o esportivo mais cru na categoria GT3 que a Toyota conseguiu fazer em 2026. O GR GT, ele tem o potencial para ser uma experiência purista nunca antes vista em uma marca japonesa. Ele tem esse potencial, ele tem esse potencial de me fazer voltar a gostar de marcas asiáticas, assim, sinceramente. Ele é a essência sports car ali, ele é a essência GTR, né? Perfeitamente assim, perfeitamente. O Nissan GT-R R36 não vai ser nem 10% do que é isso daqui. O Nissan GT-R R36, já automaticamente eu duvido que a Nissan tenha o mínimo de competência para concorrer contra o GR GT da Toyota. E é irônico que hoje uma marca ganha pontos na comunidade gearhead entusiasta automotivo, assim como eu, a Toyota ganha pontos só por fazer um carro que tenha foco em dirigibilidade, né? É muito irônico. Quem diria que era só fazer um carro com foco em dirigibilidade que você tem uns nerdola que nem eu pagando pau, né? Quem diria, né? Eu também acho que esse carro, o GR GT, ele representa uma coisa muito importante para a Toyota, né? Que é uma amostra de que... Isso mostra que a Toyota não precisa mais da BMW para fazer um carro que nem eles precisavam quando criaram o Supra. Com essa mesma estrutura aqui, é só fazer esse mesmo carro um pouco menor e com o motor próprio deles ali, com o G20E, e acabou. Não precisam mais da BMW, o que vai acabar esse argumento chato do pessoal de que ele não é um Supra de verdade, é uma Z4. Tá aqui, ó, isso aqui é melhor que o Supra. O Supra nunca foi 20% do que é esse carro aqui. Acabou, mano, acabou. E aí chega na questão do nome, né? Será que esse carro deveria se chamar Supra? Será que o nome GR GT não é um nome meio genérico? Toyota GR GT? Será que o nome não precisaria ter um pouco mais de peso? Eu acho que o marketing daquele vídeo do lançamento dele não foi bom, porque eu precisei de uma meia hora pra conseguir entender tudo isso, eu precisei de sei lá quantos minutos pra explicar tudo isso, né? Então eles precisam melhorar o marketing pro pessoal entender o que se trata esse carro e não julgá-lo por ser pouca potência, julgar por ser feio, julgar por ter o capô muito longo, entendeu? É necessário entender melhor o que é esse carro pra então você apreciá-lo. É igual o Miata, né? Quando você olha o Miata, você fala, o Miata é manco, não sei o quê, mas quando você entende a dirigibilidade, a proposta, aí você passa a gostar dele, sabe? Então, talvez precise de um marketing melhor e vá pro inferno esse Lexus LFA elétrico. Eu não quero saber nada sobre ele, esse carro nunca mais vai aparecer no meu canal, esse LFA elétrico, ok? Lexus pra mim não existe mais, é Toyota Gazoo Racing, é isso que eu me importo e é isso que eu recomendo que você se importe também, caso você seja um entusiasta automotivo assim como eu. Gostou do vídeo? Deixa o like então, eu levei um tempo pra conseguir explicar tudo isso, deixa o like aí, hype o conteúdo do canal também, e é isso, fique por aqui. Esse vídeo então fica por aqui. Se você gostou, hype o conteúdo, se você achar que vale a pena outras pessoas verem também. Os nomes dos membros vão estar aparecendo aqui de fundo. E eu volto amanhã com mais um vídeo com alguma notícia legal de carros aí. Um abraço!